Após o ataque terrorista na França, a próxima edição da revista Charlie Hebdo sai com um recorde de 1 milhão de exemplares e reacende no mundo inteiro a discussão sobre os direitos de expressão e a liberdade de imprensa. Caos, medo entre os moradores, 80 mil policiais de prontidão e 20 mortes. E este foi o resultado de um dos maiores ataques terroristas que a França sofreu nos últimos anos. Tudo, segundo os extremistas, motivado por estas charges publicadas pelo jornal Charlie Hebdo, em que são feitas críticas utilizando a figura de Maomé. Entre as vítimas dos atentados estão 4 cartunistas que fizeram os desenhos. Os ataques cometidos pelos 3 terroristas provocaram uma onda de protestos na França. Só no último final de semana, mais de 2 milhões de franceses se juntaram a líderes e dirigentes de vários países para pedir liberdade de expressão e liberdade de imprensa. O movimento uniu líderes israelenses e palestinos. Mas o assunto não ficou restrito somente ao país vítima dos ataques. Aqui no Brasil, ele também virou motivo de debate. E no Brasil, como as liberdades de expressão e de imprensa evoluíram ao longo dos anos? De acordo com esse consultor legislativo, especialista em direito constitucional, liberdade de expressão e de imprensa possuem características bem semelhantes. E aqui no país avançaram bastante nas últimas décadas. Em 1824, quando o Brasil ainda era colônia de Portugal, a liberdade de expressão não era absoluta. Um exemplo era a proibição de manifestações religiosas que divergissem das regras estabelecidas pelo governo. Já na Constituição de 1937, estabeleceu-se o respeito à ordem pública e aos bons costumes. Os textos de 1967 e de 1969, editados durante o regime militar, estabeleceram que tudo o que fosse dito ou publicado deveria ser avaliado pelo Estado. A grande mudança veio com a Constituição Democrática de 88. A única restrição é que não se pode manter o anonimato do autor da publicação. Quem sentir sua honra afetada tem o direito de buscar a justiça. Não há nenhum direito fundamental que seja absoluto, mesmo porque a própria liberdade de expressão pode se chocar, pode colidir com outros direitos, como, por exemplo, o direito à honra. Mas a liberdade de expressão, a gente pode dizer que hoje ela é garantida de maneira bastante ampla no direito brasileiro. Já países como Estados Unidos e Alemanha possuem legislações bem diferentes. Nos Estados Unidos, a liberdade de expressão é absoluta. Publicações de jornais que façam críticas sobre religião, por exemplo, dificilmente são punidas, o que provavelmente ocorreria na Alemanha. No país europeu, a legislação é rígida e proíbe que alguns valores sejam atingidos. São proibidas a diminuição ou negação da existência do Holocausto e a injúria coletiva. Por lá, as chances do jornal francês ser processado seriam grandes. Na América do Sul, a maioria dos países tem uma legislação mais leve. O Uruguai, por exemplo, semelhante ao Brasil, veda apenas o anonimato. A gente tem 2 polos opostos. Os Estados Unidos garantindo a liberdade de expressão de maneira até exageradamente ampla. A Alemanha tão preocupada em proibir discursos de caráter radical que termina sufocando um pouco a liberdade de expressão, e o Brasil e os países da América do Sul tentando um pouco o meio termo. Para o especialista em direito constitucional, os ataques da semana passada deverão provocar mudanças sociais na Europa, mas não acredita em transformações na legislação que trata do direito de expressão e da liberdade de imprensa. Basicamente, o que a gente tem é um grande direito, que é um tronco, que é a liberdade de manifestar o pensamento, e que se desdobra em 3 grandes galhos, que são a liberdade de expressão, a liberdade artística e a liberdade de imprensa. Então, a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão, elas vêm do mesmo direito fundamental, que é o direito de expor o pensamento.